Fala galerinha, beleza? Então, nossa quarta aula do bimestre aí e a quarta atividade também. Então, vamos lá, finalizando. Hoje a gente fala sobre a habilidade de desenvolver uma visão sociológica da figura do estrangeiro, tá? E também como objeto de conhecimento, o estrangeiro do ponto de vista sociológico. O que você quer dizer com isso, Aldo? Eu quero dizer que é possível, né? Nós fazermos uma análise de como o estrangeiro é visto pela sociedade sobre o viés da sociologia, ou seja, de uma ciência. Beleza? Primeira pergunta: por que as pessoas migram? Né? Já pararam para pensar nisso? As pessoas migram por vários motivos, tá? Mas essa foto aí ela é uma foto de 1900, aqui no Porto, na cidade de São Paulo. Ela é a hospedaria de imigrantes que existe até hoje, tá? E, na verdade, hoje, né, é um museu, as pessoas vão visitar, né, esse lugar, conhecer um pouco como que era a realidade das pessoas que chegavam ao Brasil e se hospedavam, né, nessa localidade até conseguirem se arrumar nas fazendas aqui da região do estado de São Paulo. Beleza. Você fala, beleza, aí as nossas origens estão muito ligadas aos imigrantes, né? E aos estrangeiros, principalmente. Então você fala da minha família, minha Aldo, eu tenho descendência portuguesa e italiana, oficialmente, né? Então você fala assim, os imigrantes italianos, eles foram para o estado de São Paulo, eles foram muito presentes, né? A nossa cultura ela é extremamente influenciada pelos italianos, tá? Você fala, eu como uma pizza, eu como uma panqueca, eu como uma lasanha, em São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem algumas regiões que a galera fala cantando, né? Ah, mas por quê? Não sei o quê. Ah, ô filho, né? Isso é uma característica muito presente da cultura italiana. Mas a cultura italiana não foi a única que veio, né, ao Brasil no período do final do século XIX, meados do século XIX até meados do século XX. A gente sabe também que os alemães chegaram, né, e entraram no Brasil, já na mais a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná um pouco também, mas vieram a São Paulo e também a imagem que vocês estão vendo aí é a colônia Santa Isabel, né? Atual município de Domingos Martins, em Espírito Santo. Você fala, pô, Espírito Santo é acima do Rio de Janeiro, né? Exato, tá? Então, o Brasil é um país que recebeu diversas, né, colônias de imigrantes. A gente sabe, por exemplo, aqui no interior de Campinas, né, perto de Campinas, nós temos Olambra, que é uma comunidade holandesa, como também, né, na região de Pernambuco, a comunidade holandesa se instalou, tá? Você fala, beleza, mas só isso, né? Só italiano e alemão? Não, né? A gente sabe que boa parte da comunidade da sociedade brasileira é formada por descendentes de escravos negros, né? Pretos. Aí a gente fala, esse grupo é um grupo muito grande, né? De brasileiros, representa atualmente mais da metade da população, e eles, somados, né, todos os escravos que vieram na condição de escravos para o Brasil, eles somam muito mais do que os alemães, os italianos, os poloneses, os holandeses, né, todas essas comunidades somadas, russos, eles não dão, né, a população que veio do continente africano, tudo bem? Então a gente sabe disso e a gente sabe também que essa cultura trouxe importantes influências na linguagem, na gastronomia, também, né, até na própria forma de se vestir, tá? Só para a gente somar, só para ter uma noção da somatória de elementos que os imigrantes e os estrangeiros trouxeram para o Brasil. Você fala assim, e a gente tem que lembrar também, né, das imigrações japonesas para o Brasil. Em 1908, né, chegou o primeiro barco que trazia imigrantes japoneses ao Brasil,
e eles compõem uma porcentagem hoje, né? Principalmente no estado de São Paulo, até que bastante expressiva, tá? Se a gente pensar em São Paulo, tem um bairro que chama Liberdade, que é um bairro de japonês, tanto que os anúncios nas ruas, né, são todos escritos na língua japonesa. Você fala, ela foi uma cultura e é uma cultura extremamente presente na nossa sociedade. Você pode ver, entra lá no buscador, né, de alimentos que nós temos aqui no Brasil. Existem vários restaurantes japoneses oferecendo comidas diversas, né, uma gastronomia muito variada e muito rica, graças, né, a essa influência cultural que nós tivemos. Você fala, beleza, né? Mas atualmente, quais são os motivos para as pessoas emigrarem dos seus países, saírem para buscar novas oportunidades? Ok, né? Pode ser um conflito, pode ser uma guerra civil, pode ser uma perseguição política, pode ser uma catástrofe natural, você fala assim, um terremoto, um tsunami, ou, né, uma erupção vulcânica, como já aconteceu em alguns países, ou simplesmente buscar novas condições, ou ainda, né, você fala assim, eu quero buscar experiência e cultura, eu quero conhecer novas sociedades. Pode ser também um dos motivos para a imigração, beleza? Então tem vários, mas no Brasil, né, você fala assim, a imigração, a primeira imigração, né, de 1870 até meados aí do século XX, a maioria dos que entraram no Brasil eram italianos e portugueses, tá? Depois espanhóis, alemães, japoneses, russos, mas existem outros grupos também, né? Principalmente turcos, libaneses, se a gente pensar os coreanos, né? Os chineses, tá? São grupos que compõem toda a diversidade que o Brasil possui e que o Brasil, de certa forma, é um dos países, né, que possui uma diversidade muito grande. Por um lado, é uma coisa muito boa porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer diversas coisas. Mas, infelizmente, né, tem alguns grupos que não aceitam essa diversidade ou não aceitam a ideia de conviver, né, com culturas, com religiões, com opiniões culturais diferentes. Mas nós nos esforçamos para, pelo menos, né, mostrar que existe essa diversidade no Brasil, beleza? Você fala, beleza. Você fala com relação à busca de oportunidades, né? Como que é a entrada das pessoas no Brasil? Ou seja, como que as pessoas que entram no Brasil, da onde vêm essas pessoas e o que será que elas buscam, tá? Então, essa tabelinha aí, né? Ela mostra a imigração e o refúgio no Brasil nos últimos anos, próximos da nossa realidade. Então você observa, né, que muitos imigrantes do Brasil, eles são aqui mesmo da América do Sul, né? Venezuelanos, bolivianos, argentinos, peruanos, colombianos, né? Você fala, beleza, eles estão saindo dos seus países em busca aqui do Brasil, né? De possuir, digamos, oportunidades, tá? O simples fato de existir oportunidades já é um motivador dessas migrações. Você fala, pô, mas portugueses, né? Por que os portugueses estão entrando, né? Por que esse grupo está voltando ou, né, entrando novamente no Brasil? Portugal é um país, né, teoricamente desenvolvido, de primeiro mundo, na Europa. Por que as pessoas vêm para o Brasil, tá? Na verdade, esses grupos que vêm Estados Unidos, portugueses, espanhóis, italianos, eles estão entrando no Brasil para suprir uma mão de obra com alta qualificação que nós não conseguimos oferecer para as empresas, ou mesmo, né, esses indivíduos vêm com um capital no Brasil para investir, para abrir algum negócio que aqui ainda não está, de certa forma, acontecendo,
E mesmo porque a gente sabe, né, que nos Estados Unidos, na Europa, a competição é muito grande, então ele sai daquele mercado que é muito competitivo e vem para um mercado não tão competitivo nesses cargos, digamos, de alta qualificação aqui no Brasil. Tudo bem? As principais nacionalidades que entraram no Brasil em 2018, né? Você olha aí, os venezuelanos eram a maioria. Você fala em relação ao conflito que havia lá, mas esse conflito já acabou, né? Nós estamos em 2021. E os haitianos é um grupo que continua entrando bastante no Brasil. Uruguaios, nem tanto, né? O Uruguai está, de certa forma, estabilizada, mas colombianos, bolivianos ainda tem uma pequena porcentagem entrando no país. Você fala, beleza, vamos fazer uma atividade sobre essa questão. Faço a seguinte pergunta para vocês, né? Ou o seguinte pedido. Faça um pedido de ajuda, né? Escreva uma carta a um podcast como se você fosse um imigrante sendo perseguido por um grupo racista, fascista no lugar que você está e precisa pedir ajuda para alguém. Você fala, nossa, isso aí é muito radical, Aldo. Então, beleza. Então, faça uma carta ou um podcast também, contando, né, como se você tivesse saído do Brasil e fosse morar em um outro país, como os Estados Unidos, mas pode ser Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Itália, França, Dubai. Aí é o lugar que você quiser. Eu deixo você escolher o país, porém, né? Como que as pessoas te tratam nesse país aí? Bem? Você é bem tratado lá? Ou você está sendo vítima de preconceito e racismo nesse lugar? Então, você tem o direito de escolher qual atividade você faz, mas é basicamente falando, tá, sobre a questão do imigrante, ou seja, quais os problemas que o imigrante atualmente enfrenta no lugar que ele entra, no país que ele entra, que ele vai morar. Tudo bem? Difícil? Não. Não vou falar que é difícil não. Beleza? Então, um abraço e até mais.